Obrigado, Pai. Vivemos para te adorar, Senhor. Vivemos para fazer a tua vontade nessa terra. Vivemos antes de tudo para te servir, Senhor. Para te servir, não para servir as nossas vontades, não para servir aos nossos desejos, aos nossos planos. Nós vivemos para te servir, Pai. Vivemos para você, para te adorar, para glorificar o teu nome nessa terra, para que as pessoas vejam em nós a tua glória, a tua presença, a unção do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Só Tu és digno, Senhor. Só Você é digno das nossas vidas. Só Você é digno, Senhor. Só Você é digno, Pai. É para Você que levantamos as nossas mãos. É só para Você, Senhor. É só para Você que nos prostramos. É só Você que adoramos. É só Você que nos consagramos, Pai. Porque só Você é digno, Senhor. Só Você é digno, Pai. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Oh, louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome, Pai. Oh, obrigado, Pai. Ei. Você pode cantar mais uma vez? Tu és digno. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só Teu nome é digno de glória. Levanta a tua voz, declara isso. Tu és digno de glória, de força e honra. Céus. Com o céu nós cantaremos que só Teu nome é digno de glória. Só Ele é digno. Só Ele é digno, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, gente. Até já. Tem mais, viu? Tem mais. Tenha calma. Aleluia. Boa noite, querido. Graça e paz. Você está bem? Graças a Deus. Que bom ter você aqui no nosso culto. Sei que você está sendo grandemente abençoado já. E eu sei que Deus tem mais para nós essa noite. Amém? Nós estamos falando ainda no tema da vez, né, que é até hoje, sobre o poder do louvor e da adoração. E eu queria falar um pouquinho com você hoje, essa noite, sobre o louvor. Mas louvar a Deus, engrandecer, agradecer a Deus, não apenas pelo que Ele fez, mas porque Ele ainda vai fazer na nossa vida. Você sabe que louvor também é uma expressão da nossa fé, é uma expressão daquilo que nós cremos que Deus pode fazer na nossa vida, ou melhor ainda, que Ele quer fazer na nossa vida. Aleluia! E eu queria que você saísse daqui hoje com essa convicção de que Deus é mais interessado do que você mesmo, que a sua vida melhore todos os dias. E a gente tem muito motivo, irmãos, para agradecer a Deus. Claro, pelo que Ele fez, Ele já fez muita coisa, mas nós já podemos agradecê-lo pelo que Ele ainda vai fazer. Sabendo pela palavra isso. Eu queria estudar um pouco com você rapidamente sobre isso. A gente tem algumas coisas para fazer hoje. Vai ser um culto bem diferente, bem dinâmico. Eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado, em nome de Jesus. Lá em 2 Crônicas, vai lá comigo, 2 Crônicas capítulo 20. É um texto bem conhecido, quando Josafá, o rei de Judá, ele foi afrontado por 3 exércitos que vinham contra ele. 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu quero ler alguns versículos aqui com você. Eu vou ler na NVT. Se você quiser, você pode acompanhar comigo aí, ou aqui no telão, o pessoal vai me ajudar também. Então, 2 Crônicas 20, o versículo 2 diz assim: mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é,
em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Amém? Então, chegou essa notícia que tinha um grande exército vindo contra Judá e os seus moradores. Josafá, que era o rei, ficou sabendo dessa notícia. E naquele tempo, irmãos, não tinham carros, aviões, né? Então o exército estava vindo, ia demorar algum tempo para eles chegarem, né? E eles tinham esse tempo aí de se preparar de alguma forma para a batalha. Mas Josafá, ele era um rei que já tinha experiências em outras guerras. E pela informação que ele recebeu, ele entendeu que o exército que ele tinha não era páreo, não era possível com aquele exército vencer aqueles que estavam vindo contra ele. Ele sabia que, naturalmente falando, não havia como vencer aquela circunstância que estava se levantando. E a Bíblia diz que Josafá, ele teve medo, ele ficou amedrontado. E sabe, irmãos, às vezes, essa pode até ser a nossa posição diante de algumas circunstâncias que se levantam. Porque quando uma circunstância se levanta, um problema se levanta na nossa vida, nós somos seres racionais também, então a cabeça da gente, ela faz logo a conta, né? O problema que se levantou e a nossa capacidade de resolver esse problema. E aí entra aí uma conta de subtração que diz se a gente vai estar mais capaz ou não de vencer aquilo que se levanta. E quando essa conta dá no negativo, a coisa fica problemática para a gente. Porque a gente entende que na nossa força, na nossa capacidade, nos recursos que nós temos, no conhecimento que nós temos, nós não temos condições de vencer esse problema, essa situação negativa que se levanta contra nós. E é possível que nessas situações, medo se levante dentro de nós. É possível que nessas situações a gente fique como Josafá, amedrontado, sem saber ao certo o que fazer. Porque de fato a gente não tem muito recurso para vencer aquela situação. Mas aí Josafá, ele busca o Senhor. Todo Judá, ele se reúne, todas as cidades vêm para Jerusalém, se congregam ali e começam a buscar o Senhor. Josafá, a Bíblia diz que ele apregoou o jejum em todo Judá, então todo mundo começou a jejuar, orar, pedindo socorro ao único que podia dar ajuda a eles naquele momento. Ao único que podia trazer um livramento para eles naquele momento. Sabe, irmãos, às vezes a gente faz isso na nossa vida também. E não tem nada de mal nisso. Deus, ele sempre está querendo nos ajudar. Mas eu queria que você tentasse fazer um exercício no seu dia a dia de nunca deixar Deus como o seu último recurso. Deixa Ele em primeiro lugar. Mesmo em situações que talvez naturalmente falando, você saiba como vencer aquilo, mas busca ao Senhor mesmo assim. Senhor, é assim que eu acho que eu devo enfrentar essa situação. É assim que você quer que eu faça? É assim que você deseja que eu haja? Não deixa Deus como o último recurso da tua vida. Mas mesmo no dia que você deixar, graças a Deus, Ele é muito misericordioso para nós. Deus não fica com raiva da gente não, irmãos. Deus não fica esperando você e quando você vem, só agora você vem me procurar? Pois agora eu não vou lhe ajudar não. A gente é que faz isso, Deus não faz isso com a gente não, graças a Deus. Deus não é imaturo como a gente é algumas vezes, irmãos. Deus é nosso Pai. Ele é o maior interessado em cuidar de nós. Então Josafá pregou o jejum e eles começaram a orar e Deus trouxe uma palavra de livramento. Uma pessoa daquele povo ali, lá no versículo, ainda antes disso, no versículo 9, aí do capítulo 20, quando estava orando, no final da sua oração, diante do templo, eu te disse que todo mundo veio para Jerusalém, para se congregar ali diante do templo. Josafá diz assim, olha, se enfrentarmos alguma calamidade, versículo 9, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá disse que era uma confiança que o povo tinha desde os tempos antigos, que se diante de alguma situação eles não conseguissem vencer, eles clamariam ao Senhor, o Senhor os ouviria e traria salvação para eles. Então eles estavam ali, irmãos, levantando uma bandeira de confiança diante de Deus. Eles estavam ali falando e orando
confiando que Deus iria ouvir aquele clamor. E de fato Deus ouve. A Bíblia diz no versículo 14 que o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. E eu gosto da NVT dizer essa expressão, veio sobre um homem ali no meio. Não era alguém especial não, irmãos. Não era alguém que estava em algum lugar de destaque no meio do povo. Não era alguém que estava numa posição de privilégio ou de autoridade. Era alguém no meio do povo, ali no meio. Seu nome era Jaziel. Era filho de Zacarias, que era filho de Benaía, que era filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf, ou seja, era do meio do povo, todo mundo conhecia a família dele, todo mundo sabia quem eram os pais, era conhecido de todo mundo, não era ninguém de fora que estava trazendo uma profecia diferente, uma palavra vinda, não era um anjo que estava vindo ali, era alguém no meio do povo, alguém bem conhecido, alguém do dia a dia das pessoas. E essa pessoa diz no versículo 15, ele disse, escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo. Aleluia. Uma palavra dessa vinda de Deus, irmãos, é para tirar mesmo o medo da gente. Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado, diga para ele, não tenha medo. Ah, pastor, não é Deus que está dizendo, é meu colega aqui, é meu vizinho aqui de cadeira. Irmãos, é alguém no meio do povo. Dizendo para você, não tenha medo. Deus está dizendo para você essa noite, não tenha medo. Você não está só. Você não foi abandonado por Deus na tua caminhada. Não tenha medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Aleluia. Aleluia. Amanhã, marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Amém? Irmãos, eu fico pensando, estudando esse texto, que para a gente hoje, que já conhece o final da história, é muito fácil a gente ouvir essas coisas e ficar animado com essas palavras e entender porque as pessoas se animaram e ficar alegre mesmo porque Deus estava trazendo. Mas pensa você estando naquela situação. Um exército enorme, a Bíblia enfatiza isso algumas vezes, era um exército enorme, vinha contra aquele povo, um exército que não vinha nem para prendê-los, era para matá-los mesmo. Onde não havia esperança natural, não havia a habilidade, não havia exército que pudesse enfrentar aquele que estava vindo contra eles. E aí alguém no meio do povo se levanta, mais uma vez não foi um anjo, não teve terra tremendo, não teve céu escurecendo, não teve nenhum sinal sobrenatural ou espetacular, mas simplesmente alguém se levanta e diz, olha, não tenha medo. Fiquem tranquilos, não desanime não, por causa desse exército enorme. Ele ainda enfatiza o tamanho do exército. Não tenha medo, não desanime por causa desse exército enorme, porque essa guerra não é sua, é do Senhor. Você vai fazer o seguinte, amanhã você vai subir, vai chegar na posição, vai ficar parado e vai assistir o livramento. Essa era a instrução de Deus. Agora, irmãos, era necessário que aquelas pessoas colocassem crédito nas palavras que estavam sendo ditas. Até porque não havia nenhum sinal, como eu te disse, espetacular para provar de fato que era Deus que estava falando. Mas uma pessoa comum, conhecida de todos, se levanta no meio do povo e fala pela boca de Deus. E quantas vezes, irmãos, Deus ele tem usado pessoas próximas a nós, do nosso dia a dia, para nos trazer palavras, para nos trazer conselhos. A pergunta é, a gente está acolhendo essas palavras como vinda de Deus, ou a gente está simplesmente tendo isso como coisas naturais, ou não dando o devido valor, ou a devida atenção a essas palavras?
Muitas vezes até aqui na igreja, o ministro vem, prega a palavra, inspirado pelo Espírito, irmãos, mas a gente precisa dar crédito àquilo que estamos ouvindo como um conselho da palavra de Deus. E aí, aquele conselho é falado, não parecia nada muito espetacular, era algo bem maluco, para dizer a verdade, irmãos, porque o conselho de Deus é, você vai para lá, vai parar e vai só assistir. É isso que vai ser a batalha de amanhã. Você vai ficar assistindo. E de alguma forma, você vai vencer a batalha. Porque a guerra não é sua, a guerra é minha, o Senhor está dizendo. Irmão, você vai concordar comigo que não é o plano mais detalhado que alguém pode dar para alguém. Se fosse eu, talvez eu ficaria cheio de preocupações, cheio de perguntas. Mas como é que vai ser, Senhor? Vai descer algum fogo do céu? Vai matar o exército? É um relâmpago que vai vir? Você vai trazer os anjos vão guerrear? Como é que vai ser isso? Me dá mais detalhe aí, Senhor, porque só parar e assistir é pouco para mim. Eita Jesus. Mas a ordem do Senhor é, pare e assista. Amém? E graças a Deus, Josafá e o povo deram crédito àquela instrução. No versículo 18 diz assim: então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Eles colocaram crédito naquela palavra, irmãos. E a resposta a isso foi louvar a Deus. Render graças a Deus. Deixa eu te lembrar, o exército continuava vindo. Mas eles agora tinham uma palavra da parte de Deus. Eles agora compreendiam qual era a vontade de Deus naquela situação. Eles sabiam o que Deus esperava deles naquela situação e o que Deus estava pronto a fazer por eles. E isso era suficiente, irmãos, para que eles rendessem graças pelo livramento que eles nem tinham tido ainda. Começaram a adorar e a louvar a Deus, não pelo que ele já tinha feito, mas porque ele disse que iria fazer. Esse é o louvor da fé, irmão. É quando a gente está tão convicto da vontade de Deus, que circunstância ou problema nenhum impede a gente de render graças pelo que a gente sabe que Ele ainda vai fazer. Abraão, a palavra diz em Romanos 4 que Abraão estava plenamente convicto. Plenamente convicto. É uma convicção que nada pode confrontar essa realidade. Nada pode dizer que aquilo não vai acontecer. Você está plenamente convencido. Você está até teimoso de tão convencido que você está. Talvez, logicamente falando, não faça sentido. O teu raciocínio diz que a tua capacidade não é suficiente para enfrentar essa situação, resolver esse problema. Mas você agora está convencido de que Deus está do teu lado. E agora não é só a sua capacidade, é a sua mais a dele. E Deus uma vez perguntou para Abraão: por acaso há alguma coisa difícil demais para mim? Aleluia. Pode ser para a gente, irmãos. Para a gente tem muita coisa difícil de resolver. Para ele não tem nada. E Paulo diz em Romanos 8, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem é doido, irmão? Se Deus é por nós, quem vai ter capacidade para nos vencer? Não pela nossa força. É isso que as pessoas não entendem quando a gente fala sobre fé. Porque quando a gente fala sobre fé, as pessoas acham que a gente está criando uma convicção, uma certeza baseada em nós mesmos. É como aquele time, né? Um time de, sei lá, basquete, futebol, que no vestuário, antes de subir para o jogo, o treinador junta eles. Isso acontece muito. E ele começa a dizer: vamos lá, diga comigo, a gente vai vencer. E eles repetem: a gente vai vencer, a gente vai enfrentar eles, vamos ganhar, vamos ganhar. E eles saem gritando, pulando, cheio de convicção para entrar naquele jogo que vão ganhar. Mas eles fazem isso baseados no que eles treinaram. Baseados na capacidade física deles, na habilidade natural deles. Irmãos, quando a gente diz que somos mais que vencedores, não é baseado no que a gente pode fazer.
Não é baseado na minha força, na sua capacidade. É baseado no que Jesus fez por nós. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É a gente entender como Josafá e o povo de Judá estavam entendendo aqui, que não eram eles que podiam vencer aquele exército, mas Deus já disse, a guerra não é mais de vocês. Aleluia. Deixa eu te dizer, irmão, quando você entregou a sua vida a Jesus, Ele está dizendo para você, a partir daquele dia, Ele estava dizendo para você, a sua vida não é mais sua. Claro, isso fala acerca dos nossos planos, dos nossos desejos, render a Ele, consagrar a Ele, mas Ele está dizendo também, os seus problemas não são mais seus só. Quem vier contra você, vai estar vindo contra mim agora. E isso faz toda a diferença, meu irmão. Viver à altura dessa consciência vai mudar a nossa vida. Porque quando uma circunstância se levanta, mesmo que a gente tenha capacidade ou não de resolvê-la naturalmente falando, a gente sabe, Deus está comigo. Deus está comigo, eu só tenho que fazer a minha parte. Eu só tenho que fazer aquilo que Ele espera de mim. Foi exatamente isso que eles entenderam. Entenderam isso e já começaram a louvar a Deus. Antes de ver as coisas mudando. Antes de ter alguma notícia de que o exército tinha partido em retirada. Eles estavam lá, louvando, agradecendo a Deus. Porque alguma coisa ia acontecer. O que é que ia acontecer? Eles não sabiam. Deus, Ele gosta de deixar a gente, às vezes, no escuro assim, sabia? Ele não conta todos os detalhes não, porque talvez nem a gente acreditasse se Ele contasse em tudo. Ele só conta o suficiente para a gente colocar a nossa fé, a nossa confiança nele. Como é que vai ser, Senhor? Sei não, você só sobe lá, fica parado e assiste. Essa era a instrução. Aí o versículo 20 diz assim, bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse, escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes, creiam em seus profetas e terão êxito. E depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem diante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade, e cantavam assim, deem graças ao Senhor, o seu amor ou a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Presta bem atenção, irmãos. Às vezes a gente está acostumado a ouvir esse texto, outras vezes, às vezes a gente pensa que foi Deus que deu a instrução das pessoas irem louvando à frente do exército. Mas a gente viu, alguns versículos atrás, qual foi a instrução da parte de Deus. Deus disse, você vai tomar posição e vai assistir. Era essa a instrução de Deus. Só que no dia seguinte, Josafá se levanta com o povo, começa a caminhar, e no meio do caminho ele para e começa a animar as pessoas, lembrando, olha, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, a gente tem que crer em Deus. Se a gente crê em Deus, vai dar certo. Creia em Deus e você vai prosperar. Creia em Deus e a gente vai ser livre. E o povo pega aquela palavra, irmãos, veja, no dia anterior eles estavam louvando a Deus, agora eles se levantam e começam a se animar, crendo no Senhor, e aí a Bíblia diz que Josafá se aconselhou com o povo, e nesse conselho de uns para com os outros, eles devem ter pensado assim, rapaz, já que a gente não vai fazer nada, já que a gente não vai guerrear, já que a gente só vai assistir, vamos logo louvar o Senhor, vamos colocar alguém para cantar lá na frente, não vamos parado não, porque se Deus já prometeu que vai dar o livramento, Ele vai dar de todo jeito. Vamos logo rendendo graças, louvando o nome do Senhor antes que aconteça. Veja, irmãos, que o louvor não foi uma instrução da parte de Deus, mas foi uma reação da fé que estava no coração do povo. Sabe, irmãos, quando a gente está cheio de fé naquilo que Deus vai fazer por nós, a nossa boca vai mostrar essa fé. A Bíblia diz que o sacrifício de louvor é fruto do lábio que confessa o nome dEle. É um fruto de um coração cheio de fé, de um coração convicto na vontade de Deus, naquilo que Deus disse a nosso respeito. Quando a gente está cheio dessas convicções, você vai render graças.
Você vai levantar as suas mãos e louvar o nome do Senhor antes mesmo dele fazer alguma coisa por você. Simplesmente porque ele já disse que ia fazer. E foi exatamente esse o sentimento do povo. Olha, vamos lá, vamos louvar, vamos fazer o que Deus falou, vamos parar, vamos assistir, mas vamos assistir louvando. Coloca os cantores na frente e vamos louvando a Deus. Vamos louvando a Ele, dizendo, deem graças ao Senhor. Veja, o sentimento aqui é de gratidão, irmãos. Gratidão, mas o exército continuava vindo. Nada tinha mudado. Um dia se passado, nada aconteceu, naturalmente falando. O exército continuava vindo. A morte era iminente. Nenhuma notícia tinha chegado para eles diferente da que eles tinham recebido. Mas eles já estavam dando graças, porque Deus deu uma informação adicional para eles. Deus trouxe para eles a revelação da sua vontade naquela circunstância. E isso faz toda a diferença para nós, irmãos. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor, a sua misericórdia duram para sempre. Para sempre. E aí o que acontece? Versículo 22. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, de Moabe e do monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão. Até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. Eita Jesus. Eu fico pensando, irmãos, nem o mais criativo deles teria pensado que era assim que Deus ia dar o livramento. Porque eu pensaria, Deus disse que a gente vai assistir o livramento, então vai ser um negócio espetacular, deve cair fogo do céu, o chão deve se abrir, porque foi assim que aconteceu em outros momentos do Antigo Testamento, o chão deve se abrir, vai engolir eles, sei lá, vai vir um exército de anjos do céu, alguma coisa diferente vai acontecer. De repente, enquanto eles estão louvando, Deus começa a trazer confusão para aquele exército, e eles começam a matar uns aos outros, antes deles chegarem. Você lembra qual era a instrução de Deus? Você vai parar e vai assistir o livramento. Sabe o que aconteceu? Quando eles pararam e viram, já tinha acontecido. Quando eles se desligaram daquela intenção de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de render graças ao Senhor, quando eles pararam com aquilo e voltaram o foco para a situação já tinha sido resolvida. Aleluia. Sabe, irmãos, nosso louvor, nossa gratidão ao Senhor vai nos ajudar tirando o nosso foco do problema. E muitas vezes, quando você lembrar que tem um problema novamente, ele já vai estar resolvido para você. Aleluia. Enquanto eles louvavam, enquanto eles agradeciam, Deus estava fazendo alguma coisa. Eles não estavam sabendo disso. Eles não tinham ciência do que Deus estava fazendo, de como Deus estava fazendo, mas Deus estava fazendo. Irmão, Deus não fica parado, não. Se você está em fé, Deus está fazendo alguma coisa. Talvez você não saiba o que, você não saiba como, mas se você está crendo, Deus está fazendo algo. Porque é a nossa fé que move Deus, que move a mão de Deus a nosso favor. É o nosso coração em gratidão que move o coração de Deus, que move o poder de Deus a nosso favor. Agora, a fé, ela tem que ter uma atitude correspondente. Tiago diz que a fé, sem uma ação, sem uma obra correspondente, ela não tem vida, ela é morta. Não adianta você apenas crer no seu coração, você tem que extravasar essa fé de alguma forma. Falando com a sua boca, confessando aquilo que crê, louvando e agradecendo a Deus pelo que você já crê. E quando você expressa a fé e a confiança que você tem no Senhor, Deus começa a agir, mesmo sem você saber disso. Quando a gente começa a louvar, irmãos, o problema já começa a ser resolvido,
sem a gente saber, sem a gente entender. E talvez quando você voltar o seu foco para o problema, ou ele vai estar pronto, ou ele vai estar tão pequeno, que ele não vai incomodar mais você. Você já passou por experiências assim? Eu já tive experiências, irmãos, em que eu estava diante de situações que eu não sabia o que fazer. Não sabia como resolver aquilo, não tinha. E aí, Senhor, eu não sei o que fazer, é você. Eu vou só render graças aqui, porque eu sei que você cuida de mim, eu sei que você é meu Pai, a tua palavra diz que eu não devo temer, você não me abandona nem um dia da minha vida, você é a meu favor, o teu Espírito está comigo, você é por mim. E enquanto eu louvava, irmãos, o problema continuava lá, as notícias continuavam vindo, mas sabe, em alguns momentos parece que não é o problema que muda. É a gente que coloca tanto o nosso foco em Deus, que a nossa percepção do problema começa a mudar. Aquele problema que era tão grande, tão complicado, tão difícil, porque a gente estava muito próximo a Ele, longe de Deus. Quando a gente começa a engrandecer o nome do Senhor, irmãos, quem cresce é o poder de Deus na nossa vida. E o problema continua do mesmo jeito, mas a gente está vendo ele de outra perspectiva agora. A gente está vendo ele da perspectiva de Deus. E aí fica mais fácil. Fica mais fácil lidar, fica mais fácil pensar sobre aquilo, fica mais fácil até ignorar para dormir melhor. Tem gente que está tão focado no problema que não consegue dormir. Você está precisando louvar mais ao Senhor. Agradecer, engrandecer a Ele. Irmãos, e o negócio aqui foi melhor do que eles esperavam. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas a Bíblia diz que além da vitória sobre aquele exército, eles ainda ganharam os despojos daquela guerra, porque todo mundo estava morto e agora eles podiam ir lá e pegar os tesouros que eles deixaram lá para eles. Foi tanta coisa que a Bíblia diz que eles passaram 3 dias indo e voltando, levando as coisas para Jerusalém. 3 dias de despojo. E no final, no 4º dia, voltaram cantando e louvando para Jerusalém de novo. Engrandecendo ao Senhor, fazendo festa. E a Bíblia diz no final desse texto que todos os outros povos daquela região ouviram falar o que tinha acontecido e agora estavam temendo ao Senhor e não tinham coragem de tocar mais naquele povo. Aleluia. O que Deus vai fazer na sua vida é maior do que você pensa, irmão. É maior do que você precisa. Mas a nossa confiança tem que estar nele, entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Um outro texto que fala muito sobre isso, que você conhece também, é Atos capítulo 16. Paulo e Silas na prisão. Você conhece muito bem esse texto, mas eu queria ler alguns versículos antes com você. Atos 16, no versículo 6. Atos 16, 6. Na NVT diz assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Trode. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Amém? Então a gente vê aí o ministério de Paulo, juntamente com Silas, eles indo para algumas cidades, alguns lugares, e em determinados lugares que eles iam, a Bíblia diz que Deus, o Espírito, guiava eles a não ir para aquele lugar. Não, não é aí que eu quero vocês. O Espírito impedia eles de pregar naquela cidade, de estar naquele lugar. Só que em determinado momento, Paulo teve esse sonho, essa visão sobre a Macedônia. E aí surgiu uma convicção no coração dele. Deus está me chamando, eu e você, Silas, para ir para a Macedônia. E naquele momento, Paulo e Silas colocaram essa confiança dentro deles de qual era a vontade de Deus para eles naquele momento. Eles tiveram essa convicção: Deus está nos chamando para Macedônia. Se Deus está nos chamando para Macedônia, vamos para Macedônia. Aí se você continuar lendo, você vai ver que eles começam a viajar e chegam até a primeira cidade da Macedônia, logo no limite da Macedônia, a cidade de Filipos. E naquela cidade eles começam a pregar a palavra, algumas pessoas se convertem, e ele encontra uma jovem ali que estava com um espírito de adivinhação.
E eles oram, aquela jovem, o espírito que dava sobre ela, deixa ela. Mas aí tem um problema, porque essa jovem dava lucro para um pessoal que estava lá. Adivinhava, mas não era de graça. E aí esse pessoal que ganhava em cima daquela jovem, ficou com raiva de Paulo e Silas, começou a contar mentira na cidade e levaram eles para a prisão. E aí no versículo 22, diz assim, que logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com vara. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Então eles são presos no cárcere interno, mais inferior da prisão, acorrentados os pés nos troncos. A situação não era boa, irmão, depois de levar uma surra. E eles estavam ali, porque pregaram a palavra, porque estavam seguindo uma orientação de Deus. Porque, irmãos, você vai concordar comigo, se eles tivessem desobedecido a Deus nos primeiros momentos lá nos versículos 6 em diante que a gente leu, e tivessem sido presos por causa disso, talvez isso até justificaria alguma coisa, né? Eles estavam presos porque desobedeceram a Deus, o Espírito impediu deles irem, e eles foram mesmo assim, foram presos. Mas não, eles foram presos indo exatamente para o lugar que Deus mandou eles irem. Açoitados, presos, estavam lá na prisão, e você já sabe o que aconteceu meia-noite. O versículo seguinte a esse diz que meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aí eu fico pensando como é que eles chegaram nessa situação, irmão. Depois de tudo isso, presos, naquela situação deplorável, em um certo momento começaram a louvar, a cantar. Eu faço com a mão levantada, mas eles nem podiam levantar a mão. Estavam com as mãos presas. Cantando e louvando a Deus. Sabe o que eu penso que aconteceu? Paulo e Silas sabiam qual era o plano de Deus para a vida deles. Deus já tinha dado uma visão para Paulo. A minha visão é que você pregue a palavra na Macedônia. Irmãos, eles tinham acabado de chegar na Macedônia, a primeira cidade. A visão que Deus tinha dado para Paulo, o plano que Deus tinha dado para Paulo, não estava se cumprindo ainda, não estava na sua totalidade. Ele sabia, tem algo para acontecer. Eu não sei como vai ser, mas se Deus mandou a gente ir, Ele vai levar a gente até lá. Por mais que a gente está nessa situação, por mais que a gente não saiba o que vai acontecer amanhã, por mais que a gente não saiba quanto tempo a gente vai ficar aqui, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei o que Deus quer de mim. E se eu sei a vontade de Deus para a minha vida, eu posso ter confiança de que Ele vai fazer alguma coisa para me tirar daqui. Eles sabiam disso, irmãos. Eles sabiam que aquele lugar não era o fim do propósito de Deus para eles. E aí, meia-noite, eles estavam agora orando e cantando louvores a Deus. Louvando, não pelo que Deus tinha feito, irmãos, não porque eles estavam presos, mas louvando e engrandecendo a Deus, porque eles sabiam que Deus iria fazer alguma coisa. Eles não sabiam o quê, eles não sabiam como, mas eles sabiam que Deus iria fazer. E nem o mais criativo da gente, talvez, fosse adivinhar o que Deus fez com eles. Grande terremoto, sacudindo aquela prisão. Todas as portas se abriram. As cadeias que prendiam eles se abriram naquele terremoto. O carcereiro ficou tão desesperado, irmãos, que pegou a espada para se matar, pensando, já era. Todo mundo já deve ter fugido a essa altura. Quando ele pegou a espada para se matar, Paulo disse, ei, fica tranquilo, está todo mundo aqui. Ninguém saiu. Você conhece o resto da história. Eles evangelizam aquele homem, levam a palavra para a sua família, se converte ele, a casa dele, todo mundo é batizado. Depois voltam para a prisão e no outro dia, as autoridades dizem para ele, olha, manda soltar eles que pode liberar. E Paulo diz, não, eles vieram até aqui para prender, manda eles virem até aqui para soltar também. Paulo era meio desaforado, meu irmão. Como é que eles fazem isso com um cidadão romano? Irmãos, você consegue enxergar que Paulo ele não tinha clareza de
todos os detalhes do que ia acontecer naquele dia. Ele não tinha clareza do que Deus ia fazer, de como as coisas iam fazer. A única coisa que ele tinha clareza era do que Deus esperava que ele fizesse mais na frente. Era da vontade, do plano de Deus para a vida dele. Era o que Deus tinha revelado para ele. Você vai para Macedônia. E no capítulo 17 adiante a gente vê que isso acontece. Ele chega até Tessalônica, que era a capital da Macedônia. Mas até isso acontecer, Paulo sabia, esse não é o meu fim. Não é aqui que as coisas vão desabar para mim. Eu não vou passar o resto da vida nessa prisão. Deus já me disse lá atrás o que Ele quer de mim. Isso é suficiente para eu começar a render graças. Obrigado, Senhor, porque eu não sei o que vai acontecer, mas você me prometeu ir até a Macedônia. Você vai me levar até a Macedônia. Irmãos, a palavra é cheia de promessas a nosso respeito, principalmente para nós que estamos em Cristo. A Bíblia diz que mesmo que uma circunstância se levante, querido, você já é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Que Deus não deixa nem você ser provado além das suas forças, mas com qualquer provação Ele dá também o livramento para você. A Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Nessa incapacidade de produzir os resultados adequados, o Espírito está lá para nos assistir nisso. Não importa a circunstância que possa se levantar contra a nossa vida, não importa o buraco que você caiu, irmãos, tem uma escada que te tira daí. Agora nem sempre vai ser com a escada, talvez seja uma corda, talvez Deus vai criar um elevador lá dentro, talvez Deus vai começar a encher d'água e você vai boiar desse buraco. Eu não sei como vai ser, irmãos, mas Deus é o maior interessado em tirar você de qualquer situação negativa que venha contra a sua vida. E se a gente entender isso, não importa quando o problema se levantar, não importa a nossa capacidade de resolvê-lo, a gente sempre vai ter ações de graças para tributar ao Senhor. Porque a gente não está focado no problema, a gente não está focado na circunstância, a gente está colocando o nosso foco na vontade de Deus para nós. E quando a gente sabe que Deus tem um interesse sobre a nossa vida, quando a gente sabe que Deus já anunciou um futuro diferente para a gente, irmãos, a gente pode se agarrar nessas coisas, começar a crer e render graças antes de ver a situação mudando. Antes de ver o exército recuando, a gente já pode glorificar, dar graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele não vai mudar amanhã, Ele não vai mudar semana que vem, daqui a um ano, Ele será o mesmo. E a gente pode se apegar a isso, rendendo graças a Ele, irmão. A melhor forma da gente se ocupar enquanto a gente espera Deus agir, é louvando a Ele. Jesus já disse, olha, não andeis ansiosos por nada. Quem já viu mudar um côvado na sua vida? Quem já viu alterar alguma coisa no seu dia a dia com preocupação, com ansiedade? Você sabe que preocupação não resolve problema? Preocupação é só uma forma da gente se ocupar enquanto o problema está lá angustiando a nossa vida. A melhor forma da gente se ocupar diante de um problema, irmãos, é louvando a Deus. É louvando a Deus. Enquanto a gente louva, Deus está agindo a nosso favor. Enquanto a gente louva, alguma coisa está acontecendo. Mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, mesmo que nenhuma informação adicional chegou para a gente, Deus é fiel. E a gente pode louvar e agradecer a Ele, mesmo antes de ver. Amém? Deus tem sido fiel na sua vida? Jesus tinha essa convicção, irmãos, na vida dele, no ministério dele. Você vê, por exemplo, em João capítulo 6, quando ele está diante daquela multidão, ele queria alimentar aquelas pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Chama os discípulos, e aí, vamos dar comida para esse povo? Mas não tem comida aqui não, o que é que você tem? Tem um jovem aqui com 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, tá bom, vai dar certo. Pega aquela comida e sabe o que Jesus faz? Com os 5 pães e 2 peixes, rende graças. Rende graças. Rende graças. Antes da multiplicação acontecer, Jesus já estava rendendo graças. Antes do problema ser resolvido, todo mundo com fome, Jesus estava rendendo graças.
Isso aconteceu na primeira multiplicação, aconteceu na segunda multiplicação, aconteceu quando ele está lá, diante de Lázaro, em João capítulo 11. 4 dias o homem morto lá dentro. 4 dias. Jesus chega ali e diz, tira a pedra. Quando eles tiram a pedra, Jesus olha para o céu e diz, Senhor, obrigado, porque você sempre me ouve. Obrigado porque você já me ouviu. Eu digo isso não é nem por minha causa, é por causa deles aqui, para que eles creiam que você me enviou. Obrigado, porque você sempre... Ei, Lázaro estava morto. Jesus estava dizendo, você já me ouviu. Lázaro estava morto há 4 dias, enfaixado dentro de uma caverna. E Jesus estava dizendo, Deus já me ouviu, rendendo graças, porque Ele já tinha ouvido. Naturalmente falando, nada tinha acontecido. Mas no mundo espiritual, Deus já tinha ouvido, irmãos. E isso é suficiente para a gente render graças a Ele. Vem para fora, Lázaro. Aí sai Lázaro. Eu acredito que foi pulando, porque diz que os pés dele estavam amarrados, as mãos estavam amarradas com faixa. Ele deve ter saído. Deve ter sido uma cena um pouquinho engraçada, se não fosse tão assustadora para aquelas pessoas. Mas, irmãos, antes de Jesus ver acontecendo, ele já estava rendendo graças ao Senhor. Já estava rendendo graças. João fala sobre isso quando ele diz, olha, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nós podemos ter certeza que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, nós podemos ter certeza de que Ele fará aquilo que nós pedimos. Então, tudo que a gente precisa é conhecer a vontade de Deus. É entender o que é que Deus espera de nós naquela situação, ou o que é que Deus pensa acerca da situação em que nós estamos. Eu não sei qual é a situação que você está, irmão. Se for doença, a Bíblia diz que não é mais sua. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. Não pertence a você, Deus quer te curar. Na verdade, Ele já te curou. Então você já sabe qual é a vontade de Deus nessa situação. Antes de ver acontecendo, antes de ver se manifestando no teu corpo, você já pode levantar as mãos, render graças. Obrigado, Senhor, porque eu sou curado. Eu não vou ser curado, eu já sou curado. Você deseja me ver são, me ver saudável. Se é um problema financeiro, eu vou te dizer, a Bíblia diz que Deus cuida de cada uma das nossas necessidades. Supre em Cristo Jesus. Por mais que a conta esteja lá, por mais que a situação esteja lá para ser resolvida, talvez a tua conta no banco não está sabendo ainda, mas Deus está querendo resolver. E se Deus está querendo resolver, irmãos, já é notícia suficiente para você levantar as suas mãos e começar a render graças a Ele. Obrigado, Senhor, porque eu não sei como vai ser, eu não sei de onde vai vir o dinheiro, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou continuar sendo fiel a você, e eu sei que você sempre é fiel a mim. Aleluia. Em qualquer área da nossa vida, tudo que você precisa é uma palavra vinda de Deus, irmão. É conhecer o que a palavra diz a respeito nessa situação. E agarrar essa palavra, colocar ela no teu coração, deixar ela gerar fé dentro de você e começar a expressar essa sua fé com ações de graças, rendendo ações de graças. Paulo diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Eu gosto de ler como está aqui na NVT. Ele diz assim, na Nova Almeida Atualizada, diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Pela oração, com a súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a sua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Paulo está propondo o seguinte, irmãos, olha, faz o seguinte, está preocupado com algo, tem alguma coisa querendo roubar a tua paz, lança diante de Deus. Fala para o Senhor, Senhor, isso aqui está tirando a minha paz, esse problema eu não consigo resolver, é maior do que eu. Faz como Josafá fez, lança diante dele, tendo convicção de que ele está cuidando de você, de que ele é o teu pai, de que ele é interessado em te ver bem. Senhor, eu não sei como resolver, mas eu coloco diante de você, eu confio que você vai me ajudar. E começa agora a render graças, como Paulo diz, com ações de graças. E eu já te agradeço, Senhor. Eu já te agradeço, porque eu não sei como vai ser, mas vai ser. Eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer.
você vai fazer alguma coisa. Eu posso agradecer a você pelo livramento que você já está me dando. Eu sei que você está trabalhando ao meu favor. Eu não quero mais atentar para essa situação. Eu quero colocar os meus olhos em você. E Paulo diz que quando a gente faz isso, a gente troca a ansiedade pela paz que excede todo o entendimento. Colocar os nossos olhos em Deus, glorificar a Deus, agradecer a Deus, faz a ansiedade virar uma paz que excede todo o entendimento. Eu não sei você, irmãos, essa é uma troca maravilhosa que eu quero ter na minha vida todos os dias que uma preocupação se levantar. Deus está dizendo, eu quero trocar a tua ansiedade pela paz que excede todo o entendimento. Porque quem está louvando, irmãos, quem gasta tempo louvando, não tem tempo para se preocupar. Quem gasta tempo louvando, não tem tempo para murmurar. Quem gasta tempo louvando, não tem tempo para ficar falando sobre os seus problemas. Para valorizar as circunstâncias. Você louva valorizando o poder de Deus na sua vida. Amém. Aleluia. Como é que vai acontecer, pastor? Sei não. Sei não. E nem sempre Deus fala como vai acontecer. Mas essa não é a nossa parte. A gente não precisa saber como vai acontecer, se não é a gente que vai fazer acontecer. A gente só precisa saber da nossa parte. Louvar a Deus. Render graças a Deus. Sabe, irmão, quando eu chego em casa com um presente para Samuel é meu filho de 6 anos. Quando eu chego com um presente para ele, ele não pergunta quanto foi. Ele não pergunta se foi complicado eu achar esse presente, quais lojas eu fui para procurar. Irmão, ele simplesmente se alegra porque ganhou. Sabe, quando a palavra dizer algo a seu respeito, não fica preocupado como vai ser, o que é que Deus vai fazer, como é que... Não, irmãos, só se alegra porque Deus já te deu, já é seu, já te pertence. Você pode ficar de pé. Aleluia. A gente vai fazer alguns exercícios de ações de graça essa noite. Amém. Eu comentei domingo passado, irmão, sobre 2 projetos aqui da igreja. Eu quero te dizer, não sei se você está há muito tempo aqui ou chegou agora, mas tudo que você está vendo aqui nessa igreja foi adquirido dessa forma, crendo e rendendo graças ao Senhor. Antes de ver as coisas acontecendo. Antes de ver esse terreno, esse prédio construído, tudo isso que você está vendo aqui, antes dessas coisas estarem aqui, a gente já estava vendo pela fé e rendendo graças ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque a gente vai ter carpete um dia aqui na igreja. Obrigado porque a gente vai ter cadeiras acolchoadas. A gente vai ter telões aqui. A gente vai ter uma boa iluminação. A gente vai ter prédio. A gente vai ter salas para o departamento infantil, lugar para estacionamento. Tudo isso a gente rendia graças antes de ver. Sabe o que é que a gente vai render graças essa noite? Por mais 500 cadeiras que a gente vai ter que comprar. E já está chegando, irmãos. Já está em processo. Mas a gente não vai quebrar essa tradição maravilhosa de render graças pela fé antes da gente ver. Sabe por que a gente vai render graças essa noite? Pelo término da nossa praça de alimentação ali do nosso lado. Está em conclusão a parte da parte mais grosseira da obra, mas a gente vai começar a entrar na parte mais cara, que é o acabamento e a compra dos equipamentos. Então a gente vai precisar render graças, porque Deus foi que colocou esse projeto no nosso coração, é Ele que vai fazer acontecer de alguma forma. Se não for pela tua mão, vai ser pela mão de alguém, ou vai ser de algum jeito vai acontecer, mas o como não compete mais a gente, irmãos. A gente só vai render graças e ser fiel ao Senhor. Se Ele nos der alguma direção, a gente vai plantar, a gente vai semear nesse lugar em gratidão, mas nossa primeira tarefa é render graças a Ele. Sabe por que a gente vai render graças? Porque a gente vai precisar construir mais salas para o departamento infantil. Está ficando lotado lá em cima, irmão. 300 crianças. A gente vai precisar construir mais salas para o UDI. Sabe por que a gente vai render graças? Porque já a gente vai estar com o nosso ar-condicionado aqui dentro também. Agora não é daqui a 5 anos, daqui a 10 anos não. Eu estou pegando orçamento essa semana. E a gente já vai render graças por isso. Porque já você vai precisar tirar o teu casaco do armário. Colocar no sol para vir para a igreja no domingo. Sem mofo. Para não ficar com frio durante o culto. Isso é uma realidade. É difícil demais? Tem algo difícil demais para Deus, irmão? Não.
Agora deixa eu te dizer, enquanto a gente confessava e rendia graças ao Senhor pelas coisas aqui da igreja, isso fortalecia a gente por dentro para receber as nossas coisas em nossa casa também. Isso nos ajudava, nos exercitava a saber o que a gente devia fazer quando uma situação se levantava, quando uma circunstância vinha contra nós, ou quando uma impossibilidade surgia, a gente já sabia, a gente só precisa confiar no Senhor, render graças, vai acontecer. Você está pronto para fazer isso? Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos. Eu queria que dos fundos do seu coração você começasse a agradecer ao Senhor por essa igreja, por esse lugar onde Deus te plantou, onde a sua família tem crescido, onde talvez os teus filhos estão aprendendo da palavra de Deus. Eu quero que você renda graças por tudo que Deus já fez nesse lugar. Mas a gente vai começar a render graças também por tudo que Ele ainda vai fazer aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder nesse lugar. Senhor, somos gratos, Pai, por cada gota de tinta que foi colocada nessa igreja, porque sabemos, Pai, que isso foi um movimento gerado pela fé no coração de cada irmão e irmã nesse lugar. Nós te agradecemos por essas coisas, mas somos gratos por aquilo que ainda vai acontecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. A palavra diz, irmãos, que quando oramos em outras línguas, nós também damos graças ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós já podemos ver nosso departamento infantil ampliado. Nós já podemos ver, Pai, a nossa praça de alimentação concluída. Obrigado, Pai. Obrigado pelas cadeiras. Obrigado pelo ar-condicionado. Aleluia. Graças nós te damos, porque a fé que nos trouxe até esse ponto é a fé que vai nos levar para as próximas fases. Nós estamos nos conectando como corpo. Nós estamos nos conectando essa noite como família Verbo da Vida. Porque esse é um ambiente que não somente está trazendo um avivamento para Campina Grande, mas esse é um ambiente, é um sinal de avivamento para as nações. É um sinal de avivamento para o Brasil. Então, irmão, se conecta a isso. Levanta sua voz em ações de graças por tudo aquilo que Deus fez. Sabe, há mais de 30 anos atrás, quando Deus trouxe a inspiração ao pastor Bud sobre essa igreja, e só era um terreno vazio, mas pela fé foi chamada à existência o que não existia, como se já existisse. E é nesse ponto que nós estamos essa noite, debaixo dessa consciência do Espírito da fé que crê e por isso fala. Nós não estamos debaixo de uma esperança. Fé não é você crer que Deus vai fazer algo por você semana que vem. Fé é você saber algo está acontecendo agora. Coisas estão acontecendo agora. Graças te damos, Senhor. Graças te damos por esse ar-condicionado, por toda a provisão sobrenatural se movendo para isso, por todas as empresas, todas os empreendimentos que precisam se conectar a isso, se conectando. Oh, pessoas se unindo a isso do norte e do sul. Obrigado, Senhor, porque nós estamos debaixo dessa atmosfera de gratidão. E gratidão abre as portas. Sim, enquanto pessoas se conectam a esses focos trazidos pelo pastor, existem coisas que estão acontecendo na tua casa. Existem coisas que estão acontecendo no teu trabalho. Obrigado, Senhor. Oh, graças te damos porque estamos caminhando para a excelência, para um nível de excelência maior, para um nível de excelência maior. E 2023 será um ano onde essas portas se abrirão. Onde essas portas se abrirão e nós entraremos por elas. Entraremos por elas. Ah, você pode pensar, mas o clima não está favorável, irmão. A economia não está favorável, irmão. Mas deixa eu te dizer, se Deus estendeu uma nuvem sobre o seu povo no deserto, se Deus trouxe uma coluna de fogo para aquecê-los à noite, se Deus abriu a rocha e ela fluiu como um rio no deserto, porque Ele se lembrou da sua santa promessa que fez ao seu servo Abraão. Irmãos, existem promessas sobre essa igreja, existem palavras sobre essa igreja, e eu te digo, Deus vai se mover poderosamente.
saciou o seu povo com o pão do céu no deserto. Não importa se a economia está caindo, se os recursos estão caindo, nós estamos debaixo de provisão sobrenatural. Então levante suas mãos conscientes disso, de que você é alguém sobrenatural e que o sobrenatural flui de você. Aleluia. Aleluia. Continue de mãos levantadas ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção, irmãos. Você que é mais antigo vai lembrar. Se você não conhece, você vai aprender. Mas vamos adorar ao Senhor com ela hoje.